Boa tarde, pessoal. Uma grande satisfação estar aqui hoje com vocês, conversando sobre estratégias de manejo, principalmente no foco de solos, fertilidade do solo, nutrição de pastagens. Agradecer o convite do Cristiano, da Geoplan, vem fazendo excelente trabalho, ao Senar, todos vocês produtores, técnicos que estão conosco. A gente vai discutir um pouco do que a gente vem desenvolvendo, pessoal, principalmente em sistemas na metade sul do Rio Grande do Sul, e que a gente julga extremamente importante, se a gente pensar até no contexto de produção de grãos, a gente tem grandes desafios e a gente vai estar discutindo algumas questões importantes do ponto de vista de solo. Quando a gente pega então alguns atributos, pessoal, de maneira geral, que a gente vê do ponto de vista de fertilidade química, nossas áreas extremamente pobres do ponto de vista de fertilidade, baixos teores de matéria orgânica que limitam o suprimento de nitrogênio, que é um elemento extremamente importante para a nutrição das nossas forrageiras, baixos níveis de CTC, que influenciam na dinâmica de nutrientes como potássio. Fisicamente, essas áreas, muitas das áreas que são problemas para culturas de grãos são problemáticas para pastagens de inverno, pouca aeração, pouca oxigenação e reflexo também em questões de atividade biológica que a gente cada vez mais busca, e a pastagem é um elemento extremamente importante para estar contribuindo nessas melhorias que a gente vai ver depois em trabalhos de integração lavoura-pecuária. Então, se a gente pegar, pessoal, os solos do nosso estado, de maneira geral, a gente tem uma grande quantidade de solos de baixa fertilidade natural, Pegar aí 80% dessas áreas, tem baixos níveis de matéria orgânica, teores bem baixos de potássio, baixa CTC, e isso, vai fazer com que a gente tenha, que tenha investimentos importantes, Cristiano, para a gente ter retorno de produção de forrageira, principalmente, em sistemas aí que a gente trabalha, leguminosas, bastante sensíveis a altas concentrações de alumínio, da grande maioria, 80% dessas áreas que a gente tem levantado aí na nossa metade sul do Rio Grande do Sul tem altos teores de alumínio, tá? Então são fatores importantes. Isso aqui é um trabalho que a gente fez recentemente, agora ano passado, A gente mapeou quase 20 mil áreas de produção na metade sul do Rio Grande do Sul, que envolve pastagens e agricultura, e um dado que nos chama bastante atenção, pessoal? Baixíssimos teores de matéria orgânica aqui, cerca de 80%, quase 100% das áreas, se encontrando nas classes aqui de menos de 20% de argila, de 21 a 40, solos bastante arenosos, baixo teor de matéria orgânica, que a gente sabe que é um indicador importante, de fertilidade do solo. E para que serve essa matéria orgânica, pessoal? É a principal fonte de nitrogênio que a minha planta de azevém vai estar necessitando, que vai contribuir fortemente para a CTC do solo, disponibilização de enxofre, fósforo orgânico nessas áreas, Então é um atributo central na fertilidade do solo quando a gente analisa. Em relação à resposta das pastagens, principalmente de forrageiras hibernais, a gente fez um levantamento. Conforme níveis de matéria orgânica do solo, a gente pode ter maiores ou menores respostas aqui a nitrogênio, mais responsivo, fósforo menor e num menor potencial ainda de resposta dessas pastagens, em função da própria condição de disponibilidade desses solos, uma resposta menor. Então, essa alta resposta do azevém, ou aveia também dentro desse contexto, principalmente a gente elenca 4 fatores importantes aqui, pessoal? Primeiro, uma alta demanda pela forrageira. Nós temos um ambiente, principalmente uma baixa capacidade de suprimento de nitrogênio, pelo solo, em função da quantidade de nitrogênio presente por processos de mineralização ser baixa. Processos intensos de perdas. A gente compara, por exemplo, se eu vou manejar um nitrogênio na minha pastagem, hoje 90%, 95% fonte amídica. A gente sabe que dependendo das condições que a gente tem no campo, nós podemos ter perdas potencializadas.
principalmente por ser um fertilizante amídico aí que tem perda por volatilização de amônio. Então, a gente vai mostrar na sequência algumas tecnologias ou fontes que nós podemos mitigar as perdas por volatilização e manejo, né, altura de pastejo, adubação, que podem influenciar nesses processos. A gente tentar olhar, né, pessoal, para os talhões, para os potreiros, né, de uma forma mais minuciosa. Isso aqui é uma área que a gente fez um levantamento junto com alguns colegas no município de Bagé, 3.000 hectares. Nós temos uma grande variabilidade, né, pessoal, de tipos de solo, né? Então, aqui é um mapa de matéria orgânica, que 3.000 hectares, município de Bagé, né? Nós temos uma variação de solos que nós temos maior teor de matéria orgânica e nós podemos ter aqui solos que vão ter 1,25% de matéria orgânica. E isso vai influenciar, né, o manejo de adubação e por isso que é importante a gente não estar generalizando, né, o manejo de adubação, mas sim fazer requerimento conforme necessidade, tipo de ambiente, tipo de solo e capacidade de solo suprir. Tecnologias e fontes de fertilizantes. Então, nesse slide, né, pessoal, nós temos aqui fertilizante mais comumente utilizado. Isso aqui é um trabalho realizado com a Azevém, em avaliação aqui de 15 dias após a aplicação, né, doses aqui de 80 kg de N, e a gente vê, né, que a ureia comum, né, pessoal, com picos maiores de perda por volatilização. Comparando com ureia com o uso de inibidores, que é uma tecnologia interessante, ou até nitrato de amônio, que é uma fonte que a gente vê que está crescendo cada vez mais em pastagens, são alternativas importantes para a gente utilizar. Então, trabalhos feitos a campo, né? Isso aqui até a gente fez com o material Winterstar, né, a Azevém, avaliando então essas respostas agronômicas. E o que a gente viu aqui na média de 3 safras, né? Há uma tendência, né, pessoal, quando a gente utiliza nitrato de amônio, uma tendência maior de ganhos de produção de matéria seca, aqui em 3 cortes acumulados, né, comparativamente com a ureia convencional, que é o principal fertilizante que a gente vem utilizando nas pastagens. Do ponto de vista qualitativo, né, nos chamou a atenção também, né, isso aqui é um trabalho de um aluno de doutorado, né, que essa menor, né, pessoal, esse fertilizante deu uma menor perda por volatilização, ele vai impactar também do ponto de vista de aumento de qualidade também dessa forrageira de inverno. Então, aumentando produção, né, quantitativamente e aumentando também qualidade da forrageira. Uma outra questão, né, pessoal, que eu queria chamar a atenção para vocês, né, e que muitas vezes a gente não bate em cima de adubação de pastagens, né, é que muitas vezes a questão de potássio e enxofre, né, principalmente às vezes por custo de investimento ou tipo de solo. Então, aqui para chamar a atenção, a gente fez num argissolo que tem muito, né, na região central do Rio Grande do Sul, Zona Sul, Campanha, Fronteira, né, áreas aí com 74 miligramas, né, que muitos de vocês produtores devem ter áreas nessas, né, ou produtores assistidos de vocês, baixos teores de enxofre, né, áreas com pouca matéria orgânica, baixa CTC, solo ali com uma textura mais arenosa, né, que é muito comum do que ocorre nessas áreas. Na média aqui de 2 safras, a gente fez esse trabalho aqui com a Azevém, a gente viu um incremento, né, nessas barras laranja, só comparando MAP, nessa barra Bordeaux aqui, ureia e MAP, comparando com esse fertilizante complexo granulado aqui, que adicionava as mesmas quantidades de N, fósforo, só que tinha, além disso, o incremento de potássio e enxofre na adubação. Então, mostrando, né, que para um solo que tem não tão baixo assim, né, 3% da CTC de saturação de potássio, incrementos aí importantes de 13,3%. Então, a gente pensar com mais cuidado, principalmente naqueles sistemas que a gente está mais redondo, né, do ponto de vista de correção desses elementos que, né, se for forrageira isolada, vai ajudar também bastante, ou um sistema integrado pode estar ajudando, né, a minha lavoura em aumentar os teores de potássio e enxofre no solo. Aqui só uma pincelada, né, pessoal, uma rápida pincelada. A gente tem alguns trabalhos de bioinsumos, né? Só queria mostrar para vocês que é um trabalho que um aluno nosso, de doutorado, ele está fazendo, né? E hoje a gente fala muito em bioinsumos do ponto de vista de produção de grãos, né? Mas esse trabalho aqui
A gente recebeu até as fotos no sábado agora, de um trigo de duplo propósito. É um trabalho que ele está fazendo numa universidade da Alemanha, a Universidade de Kiel. E aqui, né, para chamar atenção o quanto que a gente pode avançar ainda mais, né, pessoal, na utilização de bioinsumos na nossa produção de pastagens e principalmente bactérias que têm grande capacidade de assimilar. E com certeza, né, nos próximos 5, 10 anos, isso vai ser bem mais disseminado na produção de forragens, né? Então aqui, ó, tratamento controle sem a inoculação dessa bactéria e aqui aplicação foliar dessa bactéria fixadora de nitrogênio, né? Então são questões aí que do ponto de vista de nitrogênio, né, com certeza a gente vai andar muito, né, porque esse ar que a gente respira, né, pessoal, tem 78% de N2, né? Nós temos uma grande oferta e que as leguminosas têm uma hábil capacidade de assimilar. Nessa parte aqui, pessoal, do ponto de vista de acidez, né, a gente está produzindo, como os colegas falaram no início aqui, né, num ambiente ímpar, talvez, de disponibilidade de chuva, né, nós temos capacidade de produzir forragem praticamente o ano inteiro, né? Só que essa mesma chuva que cai o ano inteiro faz com que a gente tenha limitação do ponto de vista químico de solo, uma grande acidez, né? Se nós pegar o território brasileiro aí, praticamente 80, 85% das nossas áreas, solos ácidos, né? E isso é bastante comprometedor do ponto de vista de leguminosas, né? Se eu quero ter uma eficiência do meu trevo branco, do meu trevo vesiculoso, né, do meu cornichão, né, altas concentrações de alumínio não são favoráveis, né? Nesse levantamento recente, a gente viu que boa parte dessas 20 mil lavouras nós temos baixíssimos valores de pH. Isso nos remete a uma condição de quase 40% das áreas extremamente limitante, né, pessoal, do ponto de vista de desenvolvimento dessas forrageiras. Então, esse é um fator importante, né? Uma prática aí que a Operação Tatu nos apresentou, né, Cristiano Gottuso, lá nos anos 60, e a gente está ainda pecando em muitas das áreas nessa adequada correção, né? Áreas, tem uma grande variação dentro dessas áreas, né? E o que isso vai me remeter, né, pessoal, para minha, por mais que gramíneas tenham uma maior tolerância a alta concentração de alumínio no solo, a gente sabe que esse elemento tem uma grande capacidade de limitar o desenvolvimento, né, do meu sistema radicular, né? Possivelmente a gente tem um ano agora, previsões de 80%, né, 70%, 80% de ter um ano de laninha. Minha planta com uma alta concentração de alumínio no solo vai ter uma menor capacidade de desenvolvimento do sistema radicular e, com certeza, a primeira camada de solo que vai secar vai ser essa camada superficial, então isso vai ter um impacto muito grande do ponto de vista de atividade fotossintética, produção de fotoassimilados, transpiração dessa planta, né, e vai impactar, consequentemente, do ponto de vista de capacidade de produção de fotoassimilados. Então, correção de solo, pessoal, pensando em adubação de pastagens, né, é uma prática extremamente importante, né? Talvez esse aqui é o gráfico, um dos gráficos mais importantes de variação, né, de correção, porque eu vou conseguir eliminar esse alumínio, aumentar a concentração de nutrientes, né, para eu ter um desenvolvimento mais satisfatório da minha planta, isento de elementos tóxicos, e isso é extremamente importante no contexto de desenvolvimento de culturas agrícolas. Fósforo, né, pessoal, esse elemento aí que a gente paga um pedágio, né, paga caro por um MAP, um DAP, quando a gente investe nas nossas lavouras, né, nas nossas áreas de produção, e a gente sabe que a utilização de calagem, a utilização de pastagens, plantio direto, são práticas importantes para a gente minimizar essa capacidade de fixação de fósforo no solo. Questões associadas a potássio, depois a gente vai trazer alguns dados que a gente tem até da integração, mas aqui em sistemas de adubação de sistemas, né, quando eu faço a antecipação da adubação potássica de sistemas, o que eu vou fazer? Eu vou potencializar o desenvolvimento, dependendo do tipo de solo, aqui em aveia, tá? E isso vai alavancar o quê? Isso aqui, a gente sabe que as gramíneas de inverno, a aveia, né, o próprio azevém, são umas grandes cicladoras de potássio. Só para a gente ter uma noção, né, pessoal, uma lavoura que vai produzir 60 sacos de soja, eu vou ter uma capacidade aqui, né, ela tem uma capacidade de extração de perto de 200 quilos de K2O.
Então, pensando num sistema integrado, eu fazendo essa antecipação de potássio, vai ser uma ferramenta que praticamente eu vou ter requerimento de 100% do potássio num sistema integrado, né? Pegando aqui dados de extração, né, de soja, 200 quilos, milho, 220 quilos. Né? Se eu pegar arroz irrigado, eu vou ter um sistema com uma exportação também similar, perto de 240 quilos. Então, em relação à nutrição, pegando forrageiras hibernais aqui, principalmente aveia, azevém, né, nas nossas condições, né, pessoal, a base de tudo é principalmente nitrogênio, né, a gente pensar em doses, em fontes mais adequadas, em momentos de aplicação, fósforo em função dessa capacidade de fixação do nosso solo, né, e de disponibilização da planta, uma resposta importante também, e a gente começar a pensar no ajuste fino aqui com potássio, com enxofre, cálcio e magnésio entrando principalmente via calagem nesses sistemas. E aqui, por fim, né, pessoal, na segunda parte da nossa conversa, falar um pouco de benefícios, né, dos sistemas integrados, né, do ponto de vista de benefícios que a gente passa a ter dessa integração lavoura-pecuária, do ponto de vista de qualidade do solo, né, de impacto nas culturas, e também são estratégias importantes do ponto de vista de nutrição. Então, a gente tem um atual modelo, né, pessoal, muitas das áreas em pousio, né, sem cultivo no inverno, muitas vezes o produtor se preocupa com dessecação para evitar pressão de plantas daninhas resistentes, né, contexto de solos pobres, em pousio, muita perda de nutriente, né. Esse ano a gente começou a ver, né, pessoal, principalmente em áreas de enchente, né, áreas em São Lourenço do Sul, produtores que fizeram monitoramento pré e depois da enchente, reduzindo muito potássio, né, pessoal, um elemento muito móvel, né, perda de solo por escoamento. Então, isso são impactos, né, que a gente vai ter possivelmente cada vez mais, né, Eduardo, se nós tivermos uma intensidade de chuvas maior. E eu acho que, né, Cristiano, esse elo da gente ter as pastagens é um benefício, né, estrondoso do ponto de vista de solo, pessoal. Então a gente vai só dar uma pincelada em alguns resultados. Talvez se a gente fosse falar de benefícios da integração lavoura-pecuária no solo, a gente poderia ficar aqui uma semana, né, um dia inteiro falando de benefícios. Então, nesse nosso atual problema, muita perda, né, pessoal? Imagina se eu tinha uma lavoura lá que tinha 200 quilos, né, absorveu, mostrar rapidamente isso aqui, a minha lavoura de soja vai levar 74 quilos e eu vou ter ainda 126 quilos de potássio, né? Só pegando um exemplo, né? E aí vai chover quanto, né? Opa, vai chover quanto, né, pessoal? Quanto é que chove no nosso outono e inverno, hein? Chove muito, né? Nós vamos ter 800, 900 milímetros, né? Nós temos 800, 900 milímetros. Se eu não tenho planta ciclando no inverno, vou ter perdas significativas nessas áreas. Então, aqui alguns trabalhos, né, pessoal, de sistema integrado que a gente fez aqui a nível de granja, né, Quatro Irmãos, Rio Grande, utilizando ferramentas aí de leguminosas de inverno, né? E aqui a gente tem uma média, né, nós fizemos 5 safras a nível de campo, uma parceria lá da universidade com a Quatro Irmãos, o IRGA e o nosso grupo de pesquisa, né? E a contribuição, né, pessoal, que dá para a gente ver, do ponto de vista de barras laranja, o cultivo de arroz pós-trevo persa, que é uma leguminosa que vem andando, muito importante, né, do ponto de vista usada em consórcio, muitos produtores já em terras baixas, né, com azevém. Não podemos aumentar muito, né, a densidade do azevém, senão ele inibe o desenvolvimento, mas está fixando o N, né, pessoal, num ambiente bastante restritivo, né, que é o ambiente de várzea, né, que a gente tinha poucas opções de plantas forrageiras, e o trevo persa aí tem se demonstrado maior precocidade, né, adaptação ao excesso hídrico e também uma média tolerância a herbicidas de imidazolinonas, principalmente, que tem uma alta concentração. Então, nessas barras laranjas, né, pessoal, a gente viu incrementos aí que variaram de 5% a 10% a mais de produção de arroz e uma redução de 13% na necessidade de ureia, né? Ou seja, é uma leguminosa que está trabalhando lá no campo gratuitamente, né, para nós, fixando esse N que é tão caro, né, que a gente gasta 7 barril de petróleo, pessoal, na proporção, né, por gás metano para produzir 1 tonelada de ureia, né?
A gente falando em cenário de aquecimento global, de descarbonização, é extremamente importante a gente pensar nessas ferramentas, né, que a gente vê falar tão bem, né, dessas leguminosas, mas é importante que a gente está vendo cada vez mais adoção no campo, né? Isso aqui, a gente tirou a foto, essa foto aqui, a gente usa muito ela, 45 dias em Rio Grande, pessoal, abaixo d'água, a gente cortou nódulos, a planta, né, com nódulos ativos, conseguindo fixar N nesse tipo de ambiente. Então, muito usado, né, em consórcios, né? Isso aqui é em áreas de preparo de verão, né? Consórcio Trevo Azevém, utilizando aí, ganhos de peso na casa de 150, 200 quilos pré-semeadura de arroz. Que fotos da corticeiras também, que em alguns sistemas a gente tinha, né, professor, a utilização, né, do trevo persa em alguns tratamentos. Então, agora, pessoal, apresentar também alguns resultados que a gente tem em Piratini, né, conduzindo junto com o Cristiano, no produtor, no 5º distrito de Piratini, isso. E uma questão importante, né, pessoal, salientar, né, que ainda a gente tem, né, a questão de preparo convencional muito forte das áreas, né, e esse é um outro problema, além de pousio, um problema agronômico sério e que a utilização dos sistemas integrados vão nos ajudar. Tá? Então, isso aqui, né, pessoal, basicamente, nessa última safra, quem utilizou esse sistema aí, muitos produtores que fizeram preparo de área em setembro, outubro, o ano é um ninho intenso, tiveram que replantar quantas vezes, né, Cristiano? Praticamente 3, 4 vezes. Em Bagé, semana passada, alguns produtores relataram até 5 vezes, né, pessoal? Semeadura por quê? Solo exposto à perda, né? Estão perdendo a camada mais nobre de solo. Então, ILP é mais um pilar que vai nos ajudar, né, pessoal, associado a esse manejo conservacionista que é tão importante para a gente melhorar solo. Então, esse aqui, pessoal, é um dado desse ano, né? A gente nem rodou muito com esse dado aqui, né? Fazenda Corticeiras, vários parceiros, né? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o IRGA, Embrapa, juntos, né? E outros parceiros. E o que a gente observou, pessoal? Chamar atenção aqui só nessa barra Bordeaux, aqui onde nós temos monocultivo de arroz. O resto é tudo sistema integrado. Olha como a gente tem pouco fósforo, né? Que é o que a gente encaminha para o laboratório lá. Um sistema que eu vou ter monocultivo de arroz, e depois nós vamos apresentar também para monocultivo de soja em Piratini, mas aqui em Cristal, a Fazenda Corticeiras, tem monocultivo de arroz, não tem o sistema ILP, não tem adubação, não tem ciclagem, não tem, né, retenção desses nutrientes, pessoal, lá, ó, pouco fósforo. À medida que eu tenho aumento de intensificação de uso da integração lavoura-pecuária, nesse 5º tratamento que nós temos aqui, ó, maior uso de pastagens, inclusive 3 anos pastagens, né, e um 4º ano de arroz, isso melhora um monte. E mais um resultado que eu quero mostrar para vocês, mais interessante ainda, é o fósforo que a gente não enxerga no laudo de análise de solo, né, Cristiano, que é o fósforo orgânico, que parte desse nutriente vai ser muito importante lá para o meu arroz, para a minha soja, para o meu azevém, trevo persa, é que a maioria, pessoal, dos sistemas integrados, e principalmente onde eu tenho mais pastagem, chegou a quase 1000 miligramas por decímetro cúbico. Isso aqui é um fósforo, pessoal, que a gente não enxerga quando eu mando lá para o laboratório da base, o laboratório da URGS, da Unisc, não aparece na análise de solo e é uma baita de uma reserva de fósforo orgânico que vai ser disponibilizado para a minha planta. Então, qual é a mensagem? À medida que a gente consegue integrar mais pastagens, eu vou ter reservas importantes de nutrientes, né? Principalmente reserva orgânica, que vão ter um papel crucial na nutrição da minha pastagem, da nutrição das minhas lavouras, né, dos cultivos. A gente fez um pequeno balanço aqui, né, pessoal, do ponto de vista de teor crítico dessas áreas. Monocultivo de arroz, aqui é fósforo em meliche, ó, abaixo do teor crítico, e aqui, basicamente, onde nós temos nesses 4 tratamentos, sistemas integrados, todos eles, né, não limitando essas lavouras, né, do ponto de vista de nutrição, de pastagens, de cultivos de verão, né, sendo excepcional resposta. Aqui trabalhos que a gente vem fazendo com o Cristiano, no 5º distrito do Piratini, né, o nome do produtor é o João Tomasi, né? Então a gente avaliou o ano passado, né, pessoal, e os resultados a gente está demonstrando aqui para vocês.
áreas de campo nativo, um nativão lá onde nunca se teve intervenção, né? Do ponto de vista de calagem, nunca enxergou uma aplicação de MAP, nunca se fez nenhuma aplicação de cloreto de potássio, nativão puro, pessoal. Teores de fósforo disponível nessa casa, aqui variando, né, na camada arável, menos de 20 miligramas por decímetro cúbico. Quando a gente pega, pessoal, e vamos ver lá, monocultivo de soja reduzindo o fósforo. E olha que interessante, né, pessoal? Onde a gente tem o sistema integrado, começa a aumentar em superfície, onde o produtor está aplicando MAP, e olha em profundidade aqui, ó. Olha em profundidade esse fósforo, que é aquele fósforo que a gente busca, né, pessoal, para ter maior rendimento, principalmente fósforo em profundidade. E outro dado muito interessante, pessoal, outro aqui, ó, que nos chama a atenção. Campo nativo, né, a gente pensa, pá, potássio vai ser extremamente pobre, né? Mas se a gente for ver, a gente tem aqui, ó, potássio, isso aqui está já há séculos ciclando e ciclando potássio. Vale lembrar que ali em Piratini nós temos solos de granito, né, pessoal? Solos de granito, quem sabe, quem sai da academia sabe que tem feldespato potássico, né? Então nós temos alta concentração natural, tá? Há tempo, né, esse campo nativo. Colocamos monocultivo de soja e pousio, estou levando embora potássio. Soja é uma grande exportadora de potássio do solo, mas vejam esse sistema mais sustentável de produção, que é a integração lavoura-pecuária, esses dois tratamentos. Vou conseguir melhorar. Não é aquele filé que era lá o campo nativo, do ponto de vista de potássio, mas estou melhorando consideravelmente. 6 safras, isso. Só para enfatizar vocês, 6 safras de adoção desse sistema no seu Tomasi, né? Eu sempre falo Tomazete, é o seu Tomasi. Até ele me corrigiu quando eu estive lá. Ele falou, não, é Tomasi, não é Tomazete. Ah, não. E eu sempre esqueço, professor Paulo. Aqui, pessoal, em relação a corticeiras também, potássio, né? Aqui voltando, então, falamos um pouco de terras altas, aqui terras baixas, né? Também monocultivo aqui, menores teores, e onde a gente tem a adoção de cipas aqui, num ambiente até que é mais móvel, né, pessoal? O potássio ele passa a ser, além da gente ter pouca CTC, pouca matéria orgânica na várzea, ele é mais problemático ainda porque a gente está falando de solo hidromórfico, né? Muita perda por escoamento, então se torna mais importante ainda no ambiente de terras baixas a gente usar, né, principalmente as nossas ferramentas hibernais aí para estar ciclando potássio nesse ambiente hidromórfico. Aqui eu fiz um balanço, né, pessoal? Monocultivo de arroz em relação aos demais aqui. E só nessas barras verdes escuras, eu calculei, conforme a densidade do solo, quanto de potássio nós teríamos a mais em sistemas sob condição de integração lavoura-pecuária. E nós chegamos, né, pessoal, a uma quantidade equivalente de 107 quilos a mais de potássio, só pelo fato de usar pastagens no inverno, né, sob pastejo, obviamente. E esses 107 quilos, isso equivale lá à extração da soja, lá que era 253. E se a gente pensar na exportação, supre, né? É mais do que toda a necessidade de 74 quilos, pensando numa lavoura produzir 60 sacos, uma lavourinha média aí de 3,6 toneladas por hectare. Então vejam a importância, né, pessoal, das pastagens dentro do sistema, né? Para a gente estar fazendo ponte verde, estar tendo receita com a carne no inverno e, além de tudo isso aí, estar melhorando solo, fertilidade, que a gente vem demonstrando. Um outro aspecto importante, né, pessoal, vocês devem ter visto aí, e todo mundo está acompanhando, né, que cada vez mais, né, a gente não mensura a fertilidade do solo só do ponto de vista químico, né? Dizia o nosso professor, o grande mestre, professor Ibanor, a gente tem que ampliar, né, os fatores, né, e atributos. E dentre eles, a gente tem avaliado do ponto de vista de atividade de enzimas, né? Vocês devem ter visto aí a bioanálise que a Embrapa fez, já tem a interpretação para alguns locais, alguns laboratórios já fazendo esse tipo de análise, né? E nós temos aqui, então, nesse mesmo sistema que a gente rodou, a primeira coisa que a gente chama atenção, né, pessoal? Aqui é a fosfatase, que está relacionada à ciclagem do fósforo no solo, urease e compostos nitrogenados, fluoresceína de acetato, a
compostos nitrogenados, lipases e a beta-glucosidase, que hoje, dependendo do laboratório, já faz, né? Junto com a análise química, a gente já acha também análise. O que chama atenção? Sempre sistemas simples de monocultivo de pousio no inverno, baixos, né? A exceção da fosfatase, que a gente não teve diferença, mas a maioria deles aumentando, né? Aumentando à medida que nós temos sistemas integrados, né? Uso de pastagens, o efeito do animal, pastejo. E outro fator importante também, pessoal, que a gente avaliou placas sob dejeto aqui, né, Cristiano, nesse experimento, e chamou atenção a alta atividade biológica do solo, né, sob placas de dejeto de animal. Então, o animal sendo um elemento importante, exercendo todo o papel que tem do ponto de vista de crescimento de raízes, né, e ciclagem, e também do ponto de vista de melhoria, né, está aportando mais carbono no solo também, do ponto de vista de atividade biológica. E aí, pessoal, todos esses benefícios aí, do ponto de vista de melhoria de solo, né? A gente viu ali um monte de melhoria de fósforo, de potássio, melhoria de atividade de fungos, bactérias que estão trabalhando beneficamente nesse solo, tem mais carbono, né? A gente tem resultados também de maior aporte de carbono, que vai ser importante para a CTC. A gente mensurou lá, aqui depois de 4 anos, né? Impacto desses diferentes sistemas, né? Integração lavoura-pecuária nesse ambiente, do ponto de vista do quanto isso se reflete lá no cultivo aqui específico em arroz, mas a gente tem observado também em soja e outros cultivos, né? Na média, né, pessoal, variando desde sistemas aqui que a gente tem sistema 2, arroz com pecuária, plantio direto, tratamento 3 aqui, rotação, arroz e soja, o ping-pong, que é muito predominante nas nossas áreas hoje, com pecuária no inverno também, né, condição pastejando azevém. Sistema 4, rotação de várias culturas de verão, arroz, soja, milho, capim-sudão. E sistema 5, onde nós temos 3 anos de pastagens, né, no verão e inverno, e também num 4º ano arroz. Ganhos, né, pessoal, na casa de 5% a 16%. Aí alguém vai me perguntar, tem menor pressão de planta daninha? Claro que tem, né, pessoal? Isso aqui, obviamente, tem levantamentos lá que tem maior pressão aqui de plantas daninhas, capim-arroz, arroz vermelho, biotipos resistentes, assim como a gente vai ter lá buva, né, caruru, que é uma planta daninha emergente cada vez mais em sistemas de monocultivo de soja, mas muito desses benefícios do ponto de vista também de melhoria de solo. Me chama a atenção aqui, né, pessoal, a gente monitorou aqui, ó, sistema 1, 2 e 3, né, na solução do solo sendo cultivado com arroz, aqui, ó, onde a gente só tinha monocultivo de arroz, essa linha Bordeaux, e os demais sistemas 2 e 3, sistemas integrados, né? Tanto para teor de amônio, que vai ser a principal forma de absorção de N pela cultura do arroz, disponibilidade de fósforo maior também, maior amônio, maior fósforo e maior potássio. A importância, né, pessoal, da gente ter o sistema integrado, ter pastagem, melhoria da disponibilidade de nutrientes, e isso vai ajudar a planta, né? Consequentemente, ao ter maior rendimento. E por fim, pessoal, para finalizar, questionamentos, né, que os produtores nos faziam em relação à adubação desses sistemas, né? Se eu pegar e jogar todo o MAP lá da soja na minha aveia, no meu azevém, né, ou até o cloreto, né? Se eu antecipar tudo, vou produzir menos, produzir mais. Né? Então, a gente vai demonstrar aí alguns resultados em alguns tipos de sistemas que a gente rodou em 2 granjas, né? Uma granja tulipa em Dom Pedrito e sementes Capão Grande em Camaquã. A tulipa, tipo de solo similar a Ponche Verde, e sementes Capão Grande já um pouco um ambiente mais de várzea. Então, nós avaliamos, né, sistema sem adubação, sistema onde nós antecipamos aqui, Cristiano, toda a adubação na pastagem de inverno, sistema onde a gente fracionou metade da adubação do cloreto ou do MAP no inverno ou no verão, na soja e no arroz, e 100% da adubação feita como é feito convencionalmente. Então, a gente tem alguns resultados aqui, né, pessoal? Então, Dom Pedrito e Camaquã, tá?
Então, nós temos resultados aqui do ponto de vista de produtividade de soja, tá? Nessas duas aqui superior, Dom Pedrito e Camaquã. O que a gente observou em Dom Pedrito? Que quando eu fiz metade da aplicação do fósforo, que é adubação fosfatada, tá? No caso de MAP, metade da adubação no inverno e metade aplicado na soja, nós tivemos maior produtividade. Aqui é um solo na casa de 12, 13 ppm, miligramas por decímetro cúbico. É importante dizer, né, o nível de fertilidade. Em geral, quanto mais fome o solo tiver de fósforo, mais pobre, se eu antecipar, penaliza um pouco. Já Camaquã, né, produtores que já vêm fazendo agricultura de precisão, fósforo mais corrigido aqui, Cristiano. Né? Então, o que a gente observou? Que 100% da aplicação do fósforo, né, no inverno, na cultura da soja, eu tive até maior rendimento em termos de produtividade de grãos. Isso aqui, sistema gramínea soja. Já que, nessa mesma condição, sistema trevo persa arroz, a gente rodou mesmos sistemas, só que aqui safras diferentes, 21, 22, aqui 22, 23. Para arroz aqui nós não tivemos diferença, tanto do ponto de vista aqui em Dom Pedrito ou em Camaquã. Então, tanto faz eu aplicar o fósforo nessas áreas mesmo com teores menores, em Dom Pedrito e Camaquã. Então, são sistemas que nós podemos rodar, isso vai beneficiar o desenvolvimento da minha forrageira de inverno, principalmente se a gente se tratando aqui em sistemas que eu tiver leguminosa, né, pessoal? Exigências do ponto de vista de leguminosa são muito grandes, né? Fósforo, alumínio zerado nessas áreas são extremamente importantes. E aqui a adubação potássica, né, um elemento um pouco mais móvel, né, pessoal, e que nos chamou a atenção. Né? O pessoal nos perguntava, a gente achava que, do ponto de vista de dinâmica no solo, talvez seja perigoso, né, tu botar todo o teu cloreto no inverno. Um elemento de mobilidade maior, e aí o que nos chamou a atenção? Dom Pedrito, né, estatisticamente não deu diferença aqui, então tanto faz o manejo. Camaquã, né, estatisticamente não deu diferença, mas tem até uma tendência de maior produtividade. E em sistemas que envolvem arroz, eu também aplicando todo o cloreto de potássio no inverno, no contexto de adubação de sistemas, ou parcelando, né, esse potássio também, a gente teve produtividades similares, né, nessas áreas, lembrando sempre que Dom Pedrito, áreas de menor fertilidade natural. Então, pessoal, né, para a gente ter estratégias eficientes de adubação, né, e melhorias do solo, né, a gente tem que pensar aí em questões da intensidade de pastejo, manejo, que o pessoal vai abordar, né, atender às necessidades nutricionais, né, pensar, olhar com cada vez mais cuidado, né, correção de acidez para a gente ter êxito do estabelecimento das nossas forrageiras, macronutrientes, dependendo do tipo de solo, né, não só o nitrogênio é importante, né, a gente pensar outros elementos, fósforo, né, enxofre que possa estar limitando, potássio dependendo do tipo de solo, manejo de adubação, né, nitrogenados, talvez pensar em fontes alternativas, né, em tecnologias de inibidor de urease que pode ser importante, e associar, né, quando possível, né, e dependendo da realidade do produtor, né, em sistemas de rotação de cultura, plantio direto, né, que vão beneficiar, né, para a gente ter um manejo eficiente de nutrientes, né, nas pastagens e melhoria de solo. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de todos vocês.